E diariamente no templo e em todas as casas não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42. Não sei se há alguma pessoa aqui presente que consiga se colocar na minha posição atual e sentir meus sentimentos atuais. Se eles conseguirem fazer isso, eles me darão crédito pelo que digo, quando declaro que me sinto totalmente incapaz de pregar. E de fato acho que dificilmente tentarei um sermão, mas antes darei uma espécie de declaração das verdades, a partir das quais serão feitos os sermões futuros. Eu lhe darei barras de ouro em vez de moedas, o bloco da pedreira e não a estátua de cinzel. Parece que o único assunto sobre o qual os homens pregaram na era apostólica foi Jesus Cristo. A tendência do homem se deixado sozinho é ir continuamente cada vez mais longe de Deus. E a própria Igreja de Deus não é a exceção à regra. Durante os primeiros anos, durante e após a era apostólica, Cristo Jesus foi pregado, mas gradualmente a igreja afastou-se do ponto central e começou a pregar cerimoniais e ofícios eclesiásticos em vez da pessoa do nosso Senhor. O mesmo tem acontecido neste tempo moderno. Nós também caímos no mesmo erro, pelo menos até certo ponto, e passamos da pregação de Cristo para a pregação de doutrinas sobre Cristo. Inferências que podem ser extraídas de sua vida, ou definições que podem ser reunidas de seus discursos. Não nos contentamos em ficar como anjos ao sol, nossas fantasias perturbam nosso descanso, e precisamos voar nos raios do sol, cada vez mais longe da gloriosa fonte de luz. Nos dias de Paulo não era difícil, de uma vez só, numa palavra, dar a suma e a substância da teologia atual. Foi de Cristo Jesus. Se você perguntasse a qualquer um desses discípulos em que ele acreditava, ele teria respondido: eu acredito em Cristo. Se você tivesse solicitado que ele lhe mostrasse seu corpo de divindade, ele teria apontado para cima, lembrando-lhe que a divindade nunca teve senão um corpo, a estrutura humana sofredora e crucificada de Jesus Cristo, que ascendeu ao céu. Para eles, Cristo não era uma noção refinada, mas insubstancial. Não um personagem histórico que havia deixado para trás apenas o sabor de seu caráter, mas cuja pessoa estava morta. Para eles ele não era um conjunto de ideias, nem um credo, nem a encarnação de uma teoria abstrata, mas ele era uma pessoa, alguém que alguns deles tinham visto, cujas mãos eles seguraram, ou melhor, uma pessoa de cuja carne eles tinham, todos foram obrigados a comer e cujo sangue foram espiritualmente obrigados a beber. Cristo era substância para eles. Temos que ele muitas vezes seja apenas uma sombra para nós. Ele era uma realidade para suas mentes. Para nós, embora talvez dificilmente o permitiremos com tantas palavras, mais um mito do que um homem, mais uma pessoa que foi, do que aquele que foi, e é que está por vir, Todo-Poderoso. Eu proporia e, que o Senhor nos conceda graça para levar a cabo essa proposição, da qual nenhum cristão pode discordar. Eu proporia que o assunto do ministério desta casa, enquanto esta plataforma permanecer, e enquanto esta casa será frequentada por adoradores, será a pessoa de Jesus Cristo. Nunca me envergonho de me declarar calvinista, embora alegue em ser antes um calvinista de acordo com Calvino, do que segundo a moda moderna e degradada. Não hesito em adotar o nome de Batista. Você tem aí, apontado para um batistério, evidências substanciais de que não me envergonho dessa ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se me pedirem para dizer qual é o meu credo, acho que devo responder: é Jesus Cristo. Meu venerável antecessor, Dr. Gil, deixou um corpo de divindade admirável e excelente para sua maneira. Mas o corpo da divindade ao qual eu me pretendia me ligaria para sempre, Deus me ajudando, não é o seu sistema de divindade ou qualquer outro tratado humano, mas Cristo Jesus, que é a soma e a substância do Evangelho, que é em si mesmo tudo. Teologia, a encarnação de toda verdade preciosa, a encarnação pessoal todo gloriosa do caminho, da verdade da vida. Esta tarde tentarei descrever o assunto Cristo Jesus. Depois, em segundo lugar, falar um pouco sobre sua abrangência. Em seguida, ampliar diversas de suas excelências e concluir testando seu poder.
Primeiro então assunto. Eles continuaram a ensinar e a pregar Jesus Cristo. Para pregar Jesus Cristo corretamente, devemos pregá-lo em sua infinita e indiscutível divindade. Podemos ser atacados por filósofos que ou não farão deles nenhum Deus, ou farão dele um Deus temporariamente constituído, e devo acrescentar, absurdamente um Deus por um período. Teremos imediatamente sobre nós aqueles que veem Cristo como profeta, como grande homem, como um exemplo admirável. Seremos atacados por todos os lados por aqueles que preferem extrair sua divindade de seus próprios cérebros confusos do que da simplicidade da Sagrada Escritura. Mas o que importa é isso? Devemos reiterar repetidas vezes a divindade absoluta e adequada de Cristo, pois sem isso estaremos na posição daqueles descritos pelo profeta. Seus arreios estão soltos. Eles não conseguiram fortalecer bem o seu mastro. E em breve nossos inimigos prevalecerão contra nós, e a presa de um grande despojo será tomada. Tire a divindade de Cristo do Evangelho e você não terá mais nada sobre o qual a alma ansiosa possa descansar. Remova a palavra que estava no princípio com Deus, e que era Deus, e os Jaquim e Boaz do templo serão derrubados. Sem um Salvador divino, o seu Evangelho é uma corda de areia, uma bolha, algo menos substancial que um sonho. Se Cristo não fosse Deus, ele seria o mais vil dos impostores. Ele é uma de duas coisas: o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, ou então um arqui-enganador das almas dos homens, pois sei muitos deles acreditarem que ele era Deus e trouxe sobre si as consequências do que chamavam de blasfêmia. Portanto, se ele não é Deus, ele é o maior enganador que já existiu. Meu Deus, ele é. E aqui nesta casa devemos e iremos adorá-lo. Com a multidão de seus redimidos cantaremos: Jesus é digno de receber honra e poder divino, e bênçãos maiores do que podemos dar, seja o Senhor para sempre. Para pregar Cristo, porém, devemos também pregar sua verdadeira humanidade. Nunca devemos torná-lo menos humano, porque ele era perfeitamente divino. Adoro aquele hino de Wartz que começa assim: havia um homem de verdade, que uma vez morreu no Calvário. Homem de verdade. Acho que nem sempre percebemos a masculinidade de Cristo. Não vemos que ele era osso dos nossos ossos e carne de nossa carne, sentindo, pensando, agindo, sofrendo, agindo exatamente como nós, um de nossos semelhantes, e apenas acima de nós, porque ele é exaltado com o óleo da alegria acima de seus companheiros. Devemos ter um Cristo humano e devemos ter um Cristo de carne e osso, reais também, não de sombras ou fantasias nebulosas. Devemos ter alguém com quem possamos conversar, alguém com quem possamos caminhar, alguém que em sua medida sente novamente o que cada membro carrega, que está tão intimamente ligado a nós por laços de sangue, que é como se fosse conosco, o chefe da família, o primogênito entre muitos irmãos. Nunca fico mais feliz do que quando prego um Cristo pessoal, um Cristo doutrinário, um Cristo prático ou um Cristo experiencial, como alguns homens bons o fazem ser de acordo com o temperamento de suas mentes. Não sinto que seja suficiente para o povo de Deus. Precisamos de um Cristo pessoal. Este tem sido um poder para a igreja romana, um poder que eles usaram para o mal, mas sempre um poder. Eles tiveram um Cristo pessoal, mas então foi um Cristo bebê nos braços de sua mãe, ou então um Cristo morto na cruz. Eles nunca alcançaram a força de um Cristo realmente adulto, alguém que não apenas viveu e sofreu, mas que morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus, o cabeça da igreja, o único governador dos homens. Devemos revelar cada dia mais claramente a verdadeira personalidade do Redentor em sua pessoa complexa. Tudo o que deixamos de pregar, devemos pregá-lo. Se estivermos errados em muitos pontos, se estivermos certos aqui, isso salvará o nosso ministério das chamas. Mas se estivermos errados aqui, por mais ortodoxos que pretendamos ser, não poderemos estar certos do resto, a menos que pensemos corretamente sobre ele. Mas, além disso, para pregar Cristo Jesus, é absolutamente necessário que o preguemos como único mediador entre Deus e o homem. Admitindo a eficácia da intercessão dos santos vivos pelos pecadores, nunca negando nem por um momento que todo homem é obrigado a fazer súplicas
por todas as classes e condições dos homens. Ainda assim, devemos ter a certeza de que o único mediador nos céus e o único direto intercessor junto a Deus é o homem Cristo Jesus. Não devemos nos contentar em torná-lo o único mediador. Devemos deixar de lado toda abordagem a Deus, de qualquer maneira, exceto por Ele. Não devemos tê-lo apenas como sacerdote, mas também como altar, vítima e ofertante. Devemos aprender plenamente o significado desse precioso texto. Cristo é tudo. Não devemos ver uma parte dos tipos aqui e outra ali, mas todos reunidos nele. A única porta do céu, o único caminho carmesim pela qual nossas almas se aproximam de Deus. Não devemos permitir que abordagens possam ser feitas com base na força humana, na aprendizagem humana ou no esforço humano, mas nele e através dele e por ele, e na dependência dele. Tudo deve ser feito entre Deus e o homem. Não temos asas, meus irmãos, para voar para o céu. Nossa jornada até lá deve ser feita pelo degrau da escada de Jacó. Não podemos nos aproximar de Deus por nada que tenhamos, saibamos ou façamos. Cristo crucificado, e somente Ele deve nos elevar a Deus. E mais, devemos pregar Cristo na solidão de sua obra de redenção. Não devemos permitir nem por um momento que o linho branco de sua justiça seja manchado pelos retalhos de nosso trapo imundo. Não devemos submeter que o precioso sangue de suas veias seja diluído por qualquer oferta nossa, coagindo com ele, para nossa salvação. Ele, por meio de um sacrifício, aniquilou para sempre o pecado. Nunca pregaremos Cristo a menos que tenhamos uma expiação real. Há certas pessoas hoje em dia que estão fazendo a expiação. Primeiro, uma espécie de compromisso, e o próximo passo é fazer da expiação a exibição do que deveria ter sido, em vez do que deveria ter sido. Depois, há alguns que fazem dela uma mera imagem, uma expiação, uma sombra, cuja substância não viram. Chegará o dia, e há diversos vestígios disso aqui e ali, em que em algumas igrejas a expiação será totalmente negada, e ainda assim os homens se autodenominam cristãos, embora tenham se quebrado contra a pedra angular de todo o sistema. Não tenham amigos, nem parentes, nem amizade cristã com qualquer homem que afirme ser cristão e ainda assim negue a expiação. Há um limite para a caridade dos cristãos, e não pode haver nenhum tipo de caridade para o homem que é desonesto o suficiente para ocupar um púlpito cristão e negar a Cristo. É somente na igreja cristã que tal coisa pode ser tolerada. Eu apelo a você. Já conheceu um budista reconhecido no templo de Buda que negasse a doutrina básica da seita? Já se conheceu um Inamun maometano que foi sancionado na mesquita enquanto criticava o profeta? Resta apenas as igrejas cristãs terem em seu entre homens que podem levar o nome de cristãos, que podem até mesmo se aventurar a ser professores cristãos, enquanto caluniam a divindade daquele que é o Deus do cristão, e falam levianamente da eficácia de seu sangue, que é a expiação do cristão. Que este câncer mortal seja cortado raiz ou galho, e seja qual for o rasgo da carne que possa haver, é melhor cortá-lo com a faca afiada do que permitir que ele exista, porque não há lança para fazê-lo delicadamente. Devemos ter então Cristo na eficácia de seu precioso sangue, como único redentor das almas dos homens, e como único mediador que, sem a nossa ajuda, nos trouxe a Deus e fez a reconciliação através do seu sangue. Nosso ministério dificilmente estará completo a menos que preguemos Cristo como único legislador e rabino da igreja. Quando você coloca como cânone de sua fé que a igreja tem o direito e o poder de decretar ritos e cerimônias, você roubou de Cristo imediatamente sua posição apropriada como único professor da igreja. Ou quando você reivindica o cargo de controlar as consciências de outros homens por decreto da igreja, ou pelo voto de um sínodo, a parte da autoridade de Cristo, você tirou de Cristo a cadeira que ele ocupa na igreja cristã, como professor na grande escola cristã, como rabino e único rabino da nossa fé. Deus não permite que mantenhamos uma única verdade, exceto sobre sua autoridade. Não deixemos que a nossa fé se apoie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Você me remete aos escritos do doutor isso e o doutor outro. O que são estes?
As palavras de Cristo, estas são a verdade e estas são a sabedoria. Você me traz a autoridade da prática de uma igreja 3 ou 4 séculos distante da crucificação, como prova da existência de uma certa cerimônia e da retidão de certos ofícios eclesiásticos. Quanto vale a sua prova? Se Cristo não o ordenou especialmente, e se ele não ordenou que seu povo obedecesse, que valor tem qualquer rito? Reconhecemos que Cristo está ordenado todas as coisas para sua igreja, e apresentando a essa igreja um código de leis completo, do qual qualquer desvio é um pecado, e a qual qualquer acréscimo é um crime grave. Qualquer oficial da igreja que não seja ordenado por Cristo ocupa um cargo ao qual deveria renunciar. Qualquer pessoa que pratique uma cerimônia para a qual não tem autoridade bíblica deverá renunciar a ela. E qualquer homem que pregue uma doutrina da qual não tenha Cristo como seu certificador não deverá exigir para ela a fé dos homens. Mas temo que chegarão momentos em que o ministro não será fiel ao seu dever, a menos que vá além e pregue a Cristo como único rei da igreja. Tem havido uma disposição por parte do Estado, especialmente no que diz respeito à Igreja Livre da Escócia, de exercer poder e julgamento sobre os decretos da igreja. Nem um rei nem uma rainha que já viveu, ou pode viver, tem qualquer autoridade sobre a igreja de Cristo. A igreja não tem ninguém para governá-la, exceto o seu Senhor e seu Rei. A igreja pode sofrer, mas não pode ceder. Você pode quebrar seus confessores vivos na roda, mas ela em sua retidão não se curvará nem se curvará. Da sentença de nossa igreja não há apelo algum na terra. Um homem pode apelar para a corte do céu se a sentença da igreja estiver errada, mas para César nunca. Nem o melhor nem o pior dos reis ou a rainha jamais ousará apontar o dedo para a prerrogativa de Cristo como cabeça da igreja. Levante-se, igreja de Deus. Se alguma vez houver alguma lei do homem aprovada para governá-lo, levante-se, destrua em pedaços. Vamos cada um de nós ouvir o grito de guerra e erguer o estandarte do Rei Leão da tribo de Judá. Desafiemos os reis da terra e digamos: quem o despertará? A igreja é a rainha acima de todas as rainhas, e Cristo é o seu único rei. Ninguém tem jurisdição ou poder na igreja de Cristo, exceto o próprio Jesus Cristo. Se alguns de nossos actos violar as leis civis, somos homens e cidadãos e reconhecemos o direito de um Estado nos governar como indivíduos. Nenhum de nós deseja ser menos súdito do reino, porque somos reis e sacerdotes para Deus. Mas como membros de igreja cristã, afirmamos que a excomunhão de uma igreja cristã pode nunca serão revertidas pelo poder civil, ou por qualquer ato estatal. Nem suas censuras deverão ser examinadas, muito menos removidas, atenuadas ou mesmo julgadas. Devemos ter como Igreja de Cristo um pleno reconhecimento dos seus direitos imperiais, e chegará o dia em que o Estado não só nos tolerará como uma mera sociedade, mas admirar que ao professarmos ser a Igreja de Cristo, temos por esse mesmo fato, ser autogovernado e nunca sofrer interferência em nenhum sentido no que diz respeito aos nossos assuntos eclesiásticos. Cristo deve ser pregado, então é exaltado em todos esses aspectos, ou então não pregaremos um Cristo completo. Mas vou um passo além. Ainda não alcançamos o auge do nosso ministério, a menos que aprendamos a pregar Cristo como o Rei dos Reis. Ele tem direito absoluto a todo o domínio deste mundo. O ministro cristão ordenado por Deus para pregar tem o direito perfeito, em nome de Deus, de pregar sobre qualquer assunto relacionado com o reino do Senhor, de repreender e exortar até mesmo o maior dos homens. Às vezes ouço dizer, quando assim analisamos os atos de um imperador ou senador, isso é política, mas Cristo é o rei da política, assim como da teologia. Oh, mas dizem eles, o que você tem a ver com o que o Estado faz? Ora, apenas isto, que Cristo é o cabeça de todos os Estados, e embora o Estado não tenha autoridade sobre a Igreja, o próprio Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, que a Igreja colocasse seu diadema em sua cabeça e assumisse sua posição correta. Não somos escravos. A Igreja de Deus não é uma corporação rastejante, destinada para sempre a sentar-se no monturo. Nunca uma rainha foi tão bela como ela, e nunca teve um manto tão rico como a púrpura que ela usa.
Levante-se, ó igreja, levante-se, a terra é sua, reivindique-a, envie o seu missionário, não como um peticionário para rastejar os pés dos príncipes, mas como embaixador de Deus para estabelecer a paz entre Deus e o homem. Envie-o para reivindicar a posse que lhe pertence e que Deus lhe deu para ser sua para todo sempre, por um direito que os reis podem contestar, mas que um dia cada um deles reconhecerá. O fato é que devemos trazer o próprio Cristo de volta ao acampamento mais uma vez. É de pouca utilidade ter nossas verdadeiras espadas de Jerusalém, e os escudos, e os estandartes, e as trombetas, e os tambores. Queremos o próprio Rei no meio de nós. Cada vez mais um Cristo pessoal é a grande falta de tempo. Eu não desejaria menos doutrina, menos experiência ou menos prática, mas de tudo isso colocar em Cristo. Cristo pregou como a soma e a substância de tudo isso. Mas, em segundo lugar, devo agora falar por um breve período sobre a integridade do assunto que o texto anuncia. É um ditado antigo e banal que os ministros do Evangelho podem ser divididos em 3 tipos: os doutrinários, os experienciais e os práticos. O ditado é repetido com tanta frequência que poucos os contradizem, mas revela imediatamente, se for verdade, a ausência e a falta de algo essencialmente necessário para o sucesso da igreja. Onde está o pregador de Cristo fora disso? Proponho isso. Se um homem for considerado pregador de Cristo, ele será doutrinário, experiencial e prático. O pregador doutrinário geralmente tem um alcance limitado. Ele é útil, extremamente útil. Deus constituiu para ele uma barreira contra as inovações da época. Ele prega sobre seus súditos com tanta frequência que é bem versado neles e se torna um dos homens armados ao redor do leito de Salomão. Mas suponha que o pregador doutrinário fizesse tudo à sua maneira e não houvesse nenhum outro. Qual seria o efeito? Veja isso em nossas igrejas batistas, há cerca de 150 anos. Eles estavam todos profundamente adormecidos. Essas doutrinas os levaram à letargia. E se não fosse por alguns poucos que começaram e propuseram as missões para os pagãos e que encontraram pouca simpatia no início, a igreja teria sido totalmente inativa. Agora, eu não seria duro com ninguém, mas ainda existem alguns irmãos cuja pregação pode ser justamente resumida como sendo doutrinária, mas nada mais do que doutrinária. E qual é o efeito de seu ministério? Amargura. Eles aprendem a lutar não apenas fervorosamente pela fé, mas também ferozmente por ela. Certamente admiramos a sua seriedade e agradecemos a Deus pela sua solidez, mas gostaríamos que estivessem misturados com sua doutrina. É um tanto diferente que pode atenuar sua severidade e fazê-los buscar antes a unidade e a comunhão dos santos do que a divisão e a discórdia que eles trabalham para criar. Mais uma vez, vou encaminhá-lo para a próxima classe de pregadores, os experienciais. Como é delicioso sentar-se sob a orientação de um pregador experimental. Talvez, de todos os ministérios, este seja o mais útil. Aquele que prega as dúvidas, os medos, as alegrias, os êxtases do povo de Deus. Quantas vezes os santos veem os pedaços do rebanho e então encontra o pastor sobre a orientação de um ministro experimental. Mas você conhece o efeito de um ministro experiencial? Quero dizer, puramente, quando todo o resto é deixado de lado para dar espaço à experiência, existe uma escola de teólogos que sempre prega a corrupção do coração humano. Este é o estilo deles. A não ser que você seja esfolado, vivo pela lei, exceto que você sente diariamente a podridão total do seu coração, exceto que você é um estranho, há plena segurança e sempre dúvida e teme. A menos que você permaneça no monturo e se arranhe com os cacos, você não é filho de Deus. Quem te contou isso? Esta tem sido a pregação de alguns pregadores experimentais, e o efeito tem sido exatamente este. Os homens passaram a pensar que as deformidades do povo de Deus são a sua beleza. Eles são como certos cortesãos do reinado de Ricardo III, que, segundo a história, tinham uma concurda nas costas e seus admiradores encheram as costas para que também pudessem ter uma concunda graciosa. E há muitos que, porque um ministro prega dúvidas e medos,
sentem que devem duvidar e temer também. E então aquilo que é ao mesmo tempo desconfortável para eles e desonroso para Deus, passa a ser a própria marca do povo de Deus. Esta é a tendência da pregação experimental, por mais criteriosamente administrada que seja, quando os ministros trocam nessa corda e somente nela. A tendência é levar o povo a um estado suave e saboroso, no qual não há um pingo de masculinidade ou poder. Ou então a esse estado morto e podre em que a corrupção supera a comunhão e o sabor não é o perfume do unguento do rei, mas o fedor de um coração corrupto e imundo. Considere também um pregador prático. Quem diria uma palavra contra este bom homem? Ele estimula o povo, estimula os filhos de Deus a deveres santos. Promove todo objetivo excelente e é, à sua maneira, um complemento admirável aos outros dois tipos de ministros. Mas sentem-se sobre o comando de pregador prático. Sentem-se sobre ele durante todo o ano e ouça o seu povo enquanto eles se apresentam. Há alguém que diz a mesma coisa de novo. Faça, faça, faça. Nada além de fazer. Há um pobre pecador aqui que acabou de descer os degraus à frente. E outro, siga-o. Ó, diz ele, vim aqui para descobrir o que Cristo poderia fazer por mim. E apenas me disseram o que devo fazer por mim mesmo. Agora, este é um grande mal, e as pessoas que estão sobre tal ministério tornam-se magras e famintas. Gostaria que os pregadores práticos ouvissem os nossos agricultores, que sempre dizem que é melhor colocar o chicote na manjedoura do que nas costas do cavalo. Deixe-o alimentar as pessoas com alimentos convenientes para elas, e serão bastante práticos. Mas toda prática e nenhuma promessa, toda exortação e nenhuma sã doutrina, nunca tornarão um homem de Deus perfeito e zeloso de boas obras. Mas o que quero dizer ao mencionar esses três tipos de ministros? Ora, apenas isto, para lhe mostrar que existe um ministro que pode pregar tudo isso, sem os perigos de nenhum dos outros, mas com a excelência de todo. Quem é ele? Ora, qualquer homem no mundo que pregue a Cristo. Se ele prega a pessoa de Cristo, deve pregar a doutrina. Se eu prego a Cristo, devo pregá-lo como cabeça da aliança de seu povo. E até que ponto estou então da doutrina da eleição? Se eu prego a Cristo, devo pregar a eficácia do seu sangue. E até que ponto estou tão afastado da grande doutrina de uma expiação eficaz? Se eu prego a Cristo, devo pregar o amor do seu coração. E como posso negar a perseverança final dos santos? Se eu prego o Senhor Jesus como grande cabeça e rei, até que ponto estou afastado da soberania divina? Não devo. Se eu pregar Cristo pessoalmente, pregar suas doutrinas, acredito que eles nada mais são do que o desenvolvimento natural daquela grande raiz de pensamento, ou melhor, substância, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que prega Cristo plenamente nunca será negligente na doutrina. E que melhor experiência você pode pregar do que pregar Cristo? Você pregaria o sofrimento dos santos, pregaria sua agonia e o suor de sangue, sua cruz e paixão. Pela verdadeira, os sofrimentos dos santos estão em comunhão com Ele. Se você pregar suas alegrias, pregasse sua ressurreição, sua ascensão e seu advento. Você nunca está longe das alegrias dos santos quando está perto das alegrias de Cristo. Pois Ele não disse, minha alegria estará neles para que a alegria deles será completa? E que melhor prática pode ser pregada do que pregar Cristo? De toda a virtude, Ele é o padrão. Da perfeição do caráter humano, Ele é o próprio espelho. De tudo que é santo e de boa fama, Ele é a encarnação permanente. Ele não pode deixar de ser um bom pregador doutrinário, experiencial e prático que prega Cristo. Você já conheceu uma congregação que se torna menos espiritual por causa de um ministro pregando Cristo? Você já viu que eles ficam cheios de dúvidas e medos ao pregar Cristo? Você já ouviu falar que eles terem relaxado os sentimentos por causa da pregação de Cristo? Você já ouviu um boato de que os homens se tornaram profanos em suas vidas porque ouviram muito sobre Cristo? Penso que todas as excelências de todos os ministros podem ser reunidas no ensino do homem que pode pregar Cristo em todos os dias da semana, enquanto não haverá nenhum dos males relacionados com as outras formas de pregação. Terceiro ponto. Passarei agora a observar algumas das excelências extraordinárias do assunto. Primeiro, ele sempre terá uma abençoada variedade em sua pregação.
Na Austrália, ouvi dizer que a única mudança para os sertanejos é ter um dia amortecedor, chá e pão. No dia seguinte, pão, amortecedor e chá. E no dia seguinte, chá, pão e amortecedor. A única variedade que alguns ministros oferecem é que um domingo tenha depravação, eleição e perseverança. E no domingo seguinte, eleição, perseverança e depravação. Existem muitas cordas na harpa do Evangelho. Há alguns irmãos que ficam tão encantados com 5 cordas que certamente convém e contém uma música muito rica, que nunca mexe em nenhuma das outras cordas. As teias de aranha ficam penduradas no resto, enquanto essas 5 estão bastante desgastadas. É sempre praticamente a mesma coisa desde o 1º de janeiro até o último dia de dezembro. Seu órgão tem muito poucas tonalidades e com elas podem formar uma variedade muito abençoada, mas creio que não muito extensa. Qualquer homem que prega Cristo garantirá variedade na sua pregação. Ele é todo tipo de perfume precioso, mirra e cássia. Ele é todo tipo de música. Ele tem tudo que é doce ao ouvido. Ele é todo tipo de frutas. Não há nada delicado nele, mas muitos. Esta árvore da vida produz 12 tipos de frutos. Ele é todo tipo de vestimenta. Ele é a vestimenta dourada para a beleza. Ele é a vestimenta quente para o conforto. Ele é a vestimenta robusta para o areio no dia de batalha. A todas as coisas em Cristo, e aquele que tem Cristo terá uma variedade tão grande quanto é encontrada no cenário do mundo, onde não há 2 rochas iguais, e não há 2 rios que serpenteiam exatamente da mesma maneira, e não há 2 árvores que crescem exatamente da mesma forma. Qualquer outro assunto você pode pregar até que seus ouvintes se sintam saciados, mas com Cristo como assunto. Você pode continuar e assim por diante, até que o sermão se transforme em um cântico eterno e você comece a cantar. Aquele que nos amou e nos lavou do nosso pecado em seu próprio sangue. Há ainda outra excelência neste assunto, a saber, que eles se adaptam a todos os tipos de pessoas. Há rebeldes presentes? Pregue Cristo. Isso vai servir para eles. Existem pecadores perdoados presentes? O que é melhor para derreter seus corações do que o sangue do Senhor Jesus Cristo? Existem cristãos duvidosos? O que pode animá-lo melhor do que o nome de Cristo? Existem crentes fortes? O que é a carne mais forte do que Jesus crucificado? Existem ouvintes instruídos, educados intelectuais? Se eles não estão satisfeitos com Cristo, deveriam estar. Existem homens pobres, ignorantes e iletrados? Jesus Cristo é a coisa certa para pegar eles, um Cristo nu aos seus ouvintes simples. Jesus Cristo é um tema que permanecerá em todos os climas. Aterre na Nova Zelândia no meio de homens incivilizados. Mude para outro posto e fique no meio da poética Pérsia ou da inconstante França. A cruz é adaptada a todos. Não precisamos investigar a opinião doutrinária de nossos ouvintes. Se foram elevados, tenho certeza de que Cristo lhes servirá. Se forem humildes, se forem verdadeiramente crentes, tenho certeza de que Cristo lhes servirá. Nenhum cristão rejeitará carne como esta. Basta prepará-lo e com coração quente e servir na mesa, e eles ficarão satisfeitos e alimentados à vontade, para que haja adaptação e também variedade neste assunto. 4. Mas, mais do que isso, devo acrescentar, isso me levará ao último ponto, pois meu tempo voa. Há um poder sobre este assunto quando é pregado com a demonstração do Espírito que não é encontrado em nenhum outro. Meus irmãos, que poder há neste assunto para promover a união do povo de Deus? Tem um homem lá, ele é quase um luceísta. Eu não gosto dele, diz um. Pare até que eu lhe conte algo mais sobre ele, e você o fará. Há outro homem lá, um presbiteriano verdadeiro azul. Ele não pode suportar a independência ou qualquer coisa além do presbitério, um homem da aliança. Bem, diz alguém, eu gosto um pouco mais dele, mas não creio que nos daremos muito bem. Pará, vou contar um pouco mais sobre ele. Há outro homem lá embaixo, ele é um calvinista muito forte, diz alguém, não admirarei. Para. Agora aqui estão estes 3 homens, vamos ouvir o que eles dizem um dos outros. Se eles não souberem nada um do outro, exceto o que afirmei na primeira vez que se encontrarem, haverá uma briga magnífica. Aquele clérigo
Ele terá pouco fraternidade com os ultra-evangélicos, enquanto o presbiteriano rejeitará ambos, pois ele abomina a presália negra. Mas, meus queridos irmãos, vocês três nos desta congregação, aprovaremos todos vocês, e vocês aprovarão uns aos outros, quando eu declarar seu verdadeiro caráter. Aquele homem ali, a quem chamei quase de posseísta, era George Herbert. Como ele amava as portas da igreja. Acho que ele dificilmente mataria uma aranha que uma vez rastejou pelos corredores da igreja. Ele era um clérigo completo, até a medula dos ossos, mas que cristão, que amante do seu doce Senhor Jesus. Você conhece aquele hino dele que citei tantas vezes e pretendo citar 100 vezes mais, quando docentemente soa o meu mestre, e assim por diante. Ouço uma batida na porta, que aquele, ora, é um clérigo muito forte. Não deixe entrar. Estou orando. Não posso orar com ele. Ah, mas é George Herbert. Oh, deixa eu entrar. Nenhum homem poderia orar melhor do que o Sr. Herbert. Então, Sr. Herbert, estamos muito felizes em vê-lo. Você é nosso querido companheiro. Seus hinos nos deixaram felizes. Mas quem foi aquele segundo homem? O presbiteriano que não teria gostado nem um pouco de George Herbert? Ora, esse homem foi Samuel Rutherford. Que espírito seráfico, que esplêndidas metáforas ele usa sobre seu doce Senhor Jesus. Ele escreveu todos os cânticos de Salomão sem saber. Ele sentiu e provou que era divino. O espírito nele reeditou a música. Bom, agora acho que apresentaremos o Sr. Rutherford e o Sr. Herbert junto. E estou convencido de que quando eles começarem a falar sobre seu mestre, eles se encontrarão como parentes mais próximos. E tenho certeza de que a essa altura Samuel Rutherford e George Herbert se encontrarão no céu e estão sentados lado a lado. Bem, mas então mencionamos outro. Quem era aquele alto calvinista? Ele era um homem chamado de Leviatã dos antinomianos. Que ele era um Leviatã, admito, mas que ele era um antinomiano é falso. Era o Dr. Walker. Agora tenho certeza de que o George Herbert não teria gostado do Dr. Walker. E tenho certeza de que o Dr. Walker não teria gostado de George Herbert. E não suponho que Samuel Rutherford teria algo a ver com qualquer um deles. Não, ele dizia, eu odeio sua presália negra. Mas olhe para Walker. Há um espírito doce. Ele não pode pregar sua caneta, mas a mergulha em Cristo e começa a escrever sobre seu Senhor imediatamente. Precioso Emanuel, precioso Jesus. Essas palavras em sua porção matinas e noturnas são repetidas continuamente. Lembro-me de ter ouvido falar do Sr. Rollard Will, que ele disse a um jovem que estava tomando chá com ele uma noite, quando ele estava prestes a partir. Para onde você vai? Oh, ele disse, vou ouvir o Dr. Walker em St. George no bairro. Oh, vá e ouça-o, disse ele. Ele é um homem muito bom, digno de audição. Mas há uma diferença entre ele e eu. Minha pregação é como um pudim com ameixa aqui e ali. Mas o do Dr. Walker é toda ameixa. Isso estava muito próximo do alvo, porque o Dr. Walker era totalmente Cristo. Ele estava constantemente pregando sobre seu mestre. E mesmo que ele fizesse um convite a um pecador, geralmente era colocado desta forma. O que você diz? Você irá com este homem, se casará e ficará deposada com ele? Foi a pregação de um Cristo pessoal que tornou seu ministério tão cheio de medula e gordura. Meus queridos amigos, deixem um homem se levantar e exaltar a Cristo e todos estaremos de acordo. Vejo diante de mim, esta tarde, membros de todas as denominações cristãs, mas se Cristo Jesus não é o tema que lhe convém, então penso que podemos questionar o seu cristianismo. Quanto mais Cristo for pregado, mais a igreja provará, exibirá, afirmará e manterá sua unidade. Mas, quanto menos Cristo é pregado, e quanto mais Paulo, Apolo e Cefas, mais conflito e divisão, e menos verdadeira comunhão cristã. Mencionaremos apenas o poder da pregação de Cristo no coração dos pecadores. Há uma pessoa agora, membro da minha igreja, cuja conversão se deveu à leitura daquele hino. Jesus, amante da minha alma. Ah, disse ele, Jesus ama minha alma? Então quão vil fui ao negligenciá-lo.
Existem dezenas cuja conversão é distinta e diretamente rastreável, não a doutrina, embora isso seja frequentemente útil, nem a experiência nem a prática, embora estas sejam frutíferas, mas a pregação de Cristo. Acho que você descobrirá que os sermões mais férteis sempre foram os sermões mais cristãos. Esta é uma semente que raramente apodrece sobre o torrão. Alguém pode cair em solo pedregoso, mas acontece mais frequentemente que a semente quebra a pedra quando cai. E como Cristo é uma raiz que sai de um solo seco, assim também ela encontra raízes mesmo em corações secos, duros e pedregosos. Deveríamos pregar a lei, deveríamos trovejar as ameaças de Deus, mas elas nunca devem ser o tema principal. Cristo, Cristo, Cristo. Se quisermos que os homens se convertam, você quer convencer aquele descuido? Conte-lhes a história da cruz sobre Deus, isso prenderá sua atenção e despertará seus pensamentos. Você subjugaria as afeições carnais daqueles devassos? Pregue o amor de Cristo, que o novo amor desarraigará o antigo. Você poderia curar aquele coração partido? Traga Cristo, pois nele há um cordial para todo medo. Cristo é pregado e nós nos regozijamos, sim, e nos regozijamos, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não julguem, meus queridos irmãos, o ministério de qualquer homem. O mundo condenou muitas vezes o homem a quem Deus pretendia honrar. Não diga a respeito de tal pessoa, ele não pode fazer o bem, pois sua linguagem é áspera e rude. Não digas de outro que o seu estilo é muitas vezes manchado pela irreverência. Não diga de um texto que ele é muito erudito ou voa muito alto, cada homem em sua própria ordem. Se esse homem prega Cristo, seja ele Paulo, Apolo ou Cefas, desejamo-lhe de boa sorte, pois Deus abençoará o Cristo que ele prega e perdoará o erro que se misturou ao seu ministério. Devo até admitir francamente a veracidade de muitas críticas que foram proferidas ao meu ministério, mas sei que foram bem-sucedidas, e sobre a direção de Deus foram, porque procurei pregar a Cristo. Digo isso sem ostentação ou egoísmo, porque se não tivesse feito isso, não teria o direito de ser ministro de Cristo. E como afirmo ser ministro de Deus, irei e devo declarar isso. Seja o que for que não tenha pregado, preguei a Cristo, e em quaisquer erros em que tenha caído, procurei apontar para a sua cruz e dizer: eis o caminho para Deus. E se você vir outro pregando a Cristo, não seja seu inimigo. Ore por eles, leve-os em seus braços diante de Deus. Seus erros ainda podem ser superados se eles pregarem a Cristo. Mas se não, não me importa qual seja sua excelência, a excelência morrerá e expirará como faíscas se apagam na escuridão. Eles não têm o combustível da chama, pois não têm Cristo Jesus como a substância do seu ministério. Rogo-lhes para encerrar sua oração sincera a cada um de vocês, para que nesta casa, bem como em todos os locais de culto ao redor, Cristo seja sempre pregado. E posso acrescentar meu próprio desejo sincero de que este lugar se torne um assóbio, e a morada de dragões, e que este púlpito seja queimado com fogo, se algum outro evangelho for pregado aqui, além daquele que recebemos dos santos apóstolos de Deus, da qual o próprio Jesus Cristo é a principal pedra angular. Deixe-me receber suas orações incessantes. Que Deus acelere cada ministro de Cristo, mas onde há um campo de trabalho tão grande, posso reivindicar suas sinceras e constantes intercessões, para que onde Cristo for exaltado, os homens possam ser atraídos a ouvir e depois a crer, para que possam encontrar Cristo, o Salvador de nossas almas. Quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Arrependei-vos e convertei-vos cada um de vós, disse Pedro. Mais uma vez Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Deus nos dê graça para crer, e a Ele seja glória para todos sempre. Amém.